X9 volta a atacar no Flamengo e liga o sinal de alerta para os próximos jogos importantes do clube. De La Cruz pode ser o próximo a ser poupado? Presidente do Amazonas se pronuncia, aborda a questão do valor dos ingressos, dos altos valores do ingresso, para o jogo contra o Flamengo. Também jornalista alegando que o Flamengo está sondando a situação do Alexis Sanches, e a gente tem aí um desfalque importante também no Botafogo contra o Flamengo no domingo. A gente vai falar sobre tudo isso aqui agora. Eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Começa daquele jeito. Fala, galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Nossos patrocinadores aí no comentário fixado, também aí na descrição. A gente chega aqui, começando já, falando sobre esse jogo do Flamengo contra o Botafogo, Os jogadores tiveram folga na quinta-feira. Aí eu também não vou criticar isso aí, porque a viagem é dura para altitude. Os jogadores que viajaram, mesmo com a derrota, tiveram folga na quinta-feira, se reapresentam hoje. Ok. Aí não é... Porque eu já vi gente que, deu folga pros caras. Viagem longa, jogo cansativo na altitude, independente de resultado, gente. Aí vamos também ser, honesto e justo, Beleza. Agora... tem a questão toda de ter poupado demais, que eu dei a oportunidade do Tite para ele responder, que ele quis explicar a questão da ciência. Ciência é uma coisa antiga. Eu não sou ignorante, Tite, eu sei que a ciência é uma coisa antiga. Eu estou perguntando que ciência é essa de hoje, de vocês, fisiologia, eu não sei o que é, que poupa tantos jogadores. Que você tem jogadores milionários, pagam a maior folha do Brasil, da América, e não pode utilizar esses jogadores. O que está acontecendo? Que ciência é essa que em abril nós já temos que poupar tanto jogador? Não está utilizando a ciência desde o início do ano? É isso que eu queria entender. Que ciência é essa que em cima da hora manda poupar um monte de jogador, mas não vem preparando isso desde o início do ano para quando chegasse num jogo importante como esse na altitude, está todo mundo preparado, todo mundo pronto. Não entendeu a minha pergunta. E fez questão de explicar que a ciência é uma coisa antiga. Assim como teve jornalista que não entendeu também. A amiga, eu não vou falar aqui o nome, é uma jornalista bem conceituada, me parabenizou, muitos me parabenizaram, porque entenderam o sentido da minha pergunta. Talvez eu lá na altitude também, com o raciocínio meio equivocado, não tenha feito a pergunta da forma que eu queria, mas deu para entender a pergunta. Eu posso ter errado alguma coisa, mas deu para entender. Bem, o técnico Tite, hoje, então, comandando a atividade no período matutino, foi pela manhã, e teve à disposição atletas que não viajaram para o confronto contra o Bolívar, como o Pedro e o Arrascaeta. Tá? O Everton Cebolinha, que está se recuperando de uma lesão na panturrilha, tem baixas chances aí de estar à disposição contra o Botafogo. Além dele, o técnico Tite também não pode contar com o Gabigol, a gente sabe por que ainda está suspenso, também uma demora, não julgam nada, a gente fica torcendo para ele receber esse efeito suspensivo, que é mais uma opção, Embora o Tite também não utilize muito o Gabigol, a gente precisa também falar sobre isso. Adianta o efeito suspensivo se o Tite não botar para jogar o Gabigol? Vai ter que botar, Tite. Vai ter que botar. Gostando ou não, vai ter que botar, É mais um jogador à disposição. Tem que rodar o elenco, tem que utilizar. Agora vamos lá. Vamos falar do que está me incomodando aqui. Eu já vou, inclusive, trazer aspas do Mauro César lá na S1 Live, do meu amigo Carlos Calheiros. S1 Live que tem crescido muito. Eu vou passar só essa informação aqui importante que o Júlio Miguel Neto trouxe, tá? Que desfalque para o Clássico, a comissão técnica, informação do jornalista Júlio Miguel Neto. A comissão técnica irá reavaliar os atletas que estiveram na Bolívia no confronto contra o Bolívar pela Libertadores da América. Com uma minutagem considerada elevada, o uruguaio Nico
né, o Nico de la Cruz, é um dos atletas que podem iniciar a partida contra o Botafogo pelo Brasileirão no domingo às 11 da manhã, no Maracanã, como opção no banco de reservas. A tendência é que o treinador escale o que tem de melhor, mas a parte física do uruguaio preocupa. Olha, então, ô Júlio, essa informação eu não tenho, dando os créditos para você. A informação que eu tenho é que quem está com a minutagem alta e que está precisando, talvez, ficar no banco, segundo o estudo da ciência deles lá, é o Luiz Araújo. O Luiz Araújo é que estaria precisando ser poupado, né? Não sei se será, mas a informação que chegou para mim é que o Luiz Araújo é que precisaria descansar. Descansar, eles estão aí revoltados com quem está falando que com o Jorge Jesus não poupava, mas poupava também, mas o Jorge Jesus entrosava os dois, conseguiu entrosar os 2 ou 3 times que ele utilizou, né? Ele não dava mole. O time do Flamengo, o próprio Léo Ortiz, depois do jogo, falou que não funcionou. O esquema, treinaram um pouco, 2 dias só para treinar, e o esquema não funcionou. É diferente. O JJ não inventava, o JJ trazia o time entrosado, né, mesmo com algumas alterações. O Dorival entrosou 2 times diferentes, fez o time das Copas e o time do Brasileirão. É diferente. É poupar de um jeito diferente, com profissionalismo, com todo o cuidado possível. Agora, se você ficar esperando o jogador apresentar traços falsêmicos e não sei o quê, para você poupar, aí você não preparou o time sem aquele jogador. Aí você tem... tinha uns caras que já, óbvio, usavam da ciência, mas não assim da forma que estão usando, literal. É ciência. Tem que ter um meio tempo, tem que ter coração. Você pega, você já se prepara desde janeiro, desde o início, dividindo o elenco, fazendo como o Dorival fez. Você divide e você cria o time das Copas, o time do Brasileirão, e você vai conduzindo aquele time, diminuindo a carga daqueles 2 times. É isso. Agora, se você todo jogo tem que ver quem tá bem, quem tá mal, quem tá bem, quem tá mal, você não consegue entrosar, cara. Se eu tiver errado, comenta aí, mas eu tô falando, é a leitura que eu faço dos outros times. Então não tô pegando, o Jorge Jesus não poupava também, não precisa nem pegar dados aí pra tá revoltado, não precisa nem pegar dados, tá? Agora, tomara que não poupe o De La Cruz contra o Botafogo, seria importantíssimo, hoje é o nosso principal jogador. Bem, vamos lá. Quem não enfrenta o Flamengo, segundo o GE, é o atacante Tiquinho Soares, tá? Saiu lesionado no começo do duelo contra o Universitário do Peru e os exames apontaram uma lesão na posterior da coxa direita, tá? Com o desfalque de Tiquinho, o Botafogo não terá nenhum centroavante de origem como para colocar em campo, né, contra o Flamengo. Isso porque Matheus Nascimento também está machucado e não disputará o Clássico. Então a ciência lá não está funcionando muito bem. Ai, negócio de ciência, cara. Os caras colocaram para jogar, lesionou. É isso, acontece. Assim como tá o Everton Cebolinha, a ciência não ajudou o Cebolinha, pô. O que vai fazer? Não ajudou o Cebolinha. Não vai ajudar todo mundo. A ciência não ajudou o Gabigol. Também. Piada péssima. Não, tudo bem. Aí não tem nada a ver. Aí é com questão de doping. Bem, segundo, tá? O jornalista Rodrigo Matos, do UOL, a decisão de o Tite poupar atletas na Libertadores começou no primeiro jogo da final do Carioca. O duelo com o Nova Iguaçu teve recordes pessoais batidos pelos atletas em termos físicos e essa demanda acabou gerando consequências para as partidas seguintes, como a necessidade de se poupar jogadores contra o Milionários da Colômbia. Não só, né? Aí você tem um motivo. Aí o motivo é a altitude da Colômbia, o motivo é o gramado sintético do Palmeiras, o motivo é a altitude da Bolívia, né? Lá de La Paz. O motivo agora é jogo às 11 horas da manhã, que é muito, muito sol, muito calor. Vamos falar, vai estar a temperatura de 40 graus. Então vai ter sempre um motivo, né? A matéria do Rodrigo Matos não serve para mim, para me convencer de nada. A diretoria não definiu prioridades entre Brasileirão e Libertadores, mas destacou a necessidade de se ganhar o Campeonato Carioca, que acabou se tornando prioridade no começo do ano.
A comissão técnica tem como plano utilizar os jogadores que estão mais aptos fisicamente. Isso é medido por análise de fisiologistas e tal. Cara, tudo bem. A questão o Carioca era importante? Era. Mas um jogo, o primeiro jogo foi 3-0, que se entregaram mais, mas um jogo vai fazer toda essa diferença para vários outros jogos depois. No basquete os caras jogam dia sim, dia não, cara. Dia sim, dia não. Eu, sinceramente, não consigo entender essa daí, cara. O Mauro César Pereira, vou colocar aqui na S1 Live, crédito a S1 Live, Mauro César Pereira, né, crédito para S1 Live do meu amigo Carlos Calheiros. Vamos lá, vamos escutar o Mauro César Pereira aqui, ó. Olha só. Com indício de lesão, com supostas possibilidades e tal, de sentir alguma... Isso não é jogador machucado, é um jogador que merece um cuidado, mas daí você abrir mão totalmente. Ontem, inclusive, concordo com o que disse o André Rocha no pré-jogo ontem, acompanhei a boa parte. Assina embaixo, uma coisa é o cara machucado. O Léo Pereira tá machucado, não vai. O Alan tem um problema qualquer clínico, ele não pode jogar. Ok, mas por que não outros jogadores que ficaram no Rio de Janeiro e que poderiam, de repente, ajudar em alguns minutos? Então, assim... Que ciência é essa que o jogador não pode viajar, não está nem machucado, tem possibilidade de se jogar muitos minutos, se machucar, e ele não viaja? Pelo amor de Deus! Se você tem um time mais forte, mais experiente, mais opções do banco. Ontem o banco do Flamengo só tinha criança, gente. Praticamente só tinha menino. Três substituições só. Ali. 17, 18 anos, 19 anos. Então, o planejamento não foi bom para esse jogo. O jogador com indício de lesão, com supostas possibilidades e tal, de sentir alguma... Isso não é jogador machucado. Isso ele está repetindo. Mas é exatamente isso. É exatamente isso. Jogador com possibilidade de lesão, se tiver muita minutagem, não é jogador machucado. E aí você deixa de utilizar o teu elenco para levar só a garotada, fazer 3 substituições porque não tem segurança para fazer 5. Quando você podia ter um Pedro, um Arrascaeta. O Arrascaeta não se sente bem na altitude, tudo bem. Recebi essa informação que já não estava muito bem e não se sente bem na altitude. Ok. Mas o Pedro, alguns outros jogadores ali que não foram, para você colocar, faltando 20 minutos ali, que fazem a diferença, cara. O Varela, o Pedro, entrando ali, faltando 20 minutos, podiam mudar o jogo. Principalmente o Pedro. Eu, sinceramente, cara, não entendo. Entendo o jogador que está machucado, que tem, né, um nível muito alto, acentuado para se machucar. Ainda levaria ele, tá? Levaria ele, que numa necessidade faltando 5 minutos, eu utilizaria ele. Jogador expulso faltando 3. Tem um jogador que se machuca em campo, já no acréscimo, você tem uma substituição. Pô, o cara vai entrar 5 minutinhos no máximo, às vezes 3 minutinhos, mas você coloca ali, vai fazer número, experiência. Tem que levar, gente. Tem que levar. Essa é a minha conclusão. Tem que levar, tá? Passar para vocês aqui agora com relação à questão do X9, que voltou. Isso aí, para mim, me revolta mais do que a questão da ciência aí de poupar jogador. E o Tite tem que abrir o olho. Porque isso aí é interno. Isso aí é gente grande. Isso daí não é possível que seja peixe pequeno. Peixe pequeno não vai se arriscar a ser pego assim e perder o emprego. Isso é peixe grande. Isso é peixe grande. Tem que buscar, tem que fazer a caça às bruxas, mas não é pior que não adianta. Hora ou outra volta ao Flamengo, volta a dizer, não tem culpa o jornalista que recebe a informação. Ele recebeu, ele publicou. Depois que ele publicou, eu também passei a informação, dando crédito para ele. Eu poderia pegar e falar, não vou falar sobre isso não, porque eu sou contra. Não. A partir do momento que ele já publicou, eu também pego a informação, dou crédito pro cara e publico também. A informação já saiu, já vazou. Não adianta, parar, mas por que você falou? Não. Todo mundo falou. Todos os jornalistas, todos os youtubers falaram. Depois que vazou, o negócio já é público, aí meu irmão, já jogou a M no ventilador, ok. Não tem jeito, não vai ficar segurando informação que já rolou em tudo quanto é lado. Agora, não pode esse vazamento. Aí não é culpa do jornalista, não é culpa de quem repassa.
Não pode um vazamento acontecer. Você entregar que o Flamengo ia jogar com 3 zagueiros e o Bolívar já entrar sabendo e fazer gol a 1 minuto, isso é o cúmulo, isso é ridículo, isso é vaidade, isso é é ano eleitoral, não é possível. Não é possível que se permita esse tipo de X9, de vazamento, esse tipo de informação que vaze, que atrapalhe todo o planejamento, seja ele certo ou errado, atrapalha todo o planejamento da ciência lá do Flamengo, um planejamento para o jogo, poupar jogador. Não adianta nada você poupar, você ter um planejamento, se o Bolívar fica sabendo que o Flamengo vem com 3 zagueiros antes um dia antes do jogo, 24 horas antes do jogo. Tem tempo para preparar, para fazer um último treino e preparar o time para encarar uma equipe com 3 zagueiros, e assim o fez, e encarou, e fez um gol com 1 minuto de jogo, sabendo o esquema do Flamengo. É uma vergonha, é um absurdo. Só no Flamengo que vaza dessa forma aí, que vaza com tantos detalhes, que comprometem tanto um planejamento. Então o Tite precisa abrir o olho, o Matheus precisa abrir o olho. Não tem que se preocupar com a crítica dos jornalistas como Mauro César, como eu, que são até Flamengo, sim. Tem aqui minha tatuagem do Mengão, são Flamengo, que criticam e que perguntam e que dão a chance do Tite explicar e que ele não entendeu. E não tem que se preocupar com o paparazzo, com o vídeo batendo 900, quase 1 milhão de visualizações depois do jogo lá no Instagram, detonando a questão de poupar, porque poupou demais. E poupou demais mesmo. Quando o Palmeiras levou jogadores que estavam ali com estafa, mas levou os caras, botou para jogar. Não tem que reclamar disso. Vocês têm que se preocupar com fogo amigo. É com gente de dentro que tá vazando informação que não deveria vazar e que atrapalha todo o planejamento do Flamengo. É isso que vocês têm que se preocupar. Isso está acabando com o Flamengo já há muito tempo. Os anos que o Flamengo não vai bem é porque tem vazamento. Pode anotar. Jorge Jesus não teve vazamento. Com Dorival seguraram pra caramba. Saiu uma coisinha ou outra, mas seguraram pra caramba. Os anos que o Flamengo ganhou título, não tinha vazamento. Se começar com isso, cara, esse ano vai pro buraco por causa do X9. Por causa do X9. Eu não sei se é vaidade, eu não sei se é política, eu não sei se é dinheiro. Mas tá vazando. Tá vazando. Isso é uma sacanagem, tá? Olha, o Flamengo tá sondando, segundo o jornalista argentino Uriel Lucht, o Flamengo tá sondando a situação do atacante Alexis Sanches, né? Olha só, Flamengo e River Plate entraram em contato recentemente com o staff de Alexis Sanches para saber a situação do jogador. O jornalista ainda destaca que é praticamente certo de que o atacante chileno não renovará com a Inter de Milão e o contrato dele com o clube italiano é válido até junho deste ano. Já pode assinar um pré-contrato. O jogador de 35 anos também é observado pela Udinese da Itália e pelo Galatasaray da Turquia. Aí o pessoal aqui falando outro Vidal, né, o Carlinhos de Hungria, o Gilson Santos, aqui não é Fluminense. O Araújo Victor, aposentado é só no Fluminense. Jogador final de carreira, o Nascimento. O Breno, falando, Breno Alê, F7. Pelo amor de Deus, se aquieta com isso. Manda pro Fluminense, os cara viraram asilo lá, o Alberto Salles. A galera não gostou muito da ideia não, pela idade. A maioria... a maioria, né? Pô, mais um idoso, gringo ainda. Pô, cara, se ele é idoso, então eu tô no asilo já, né? 45, jogador, o Alexis Sanches tá com 35 anos. É velho. O Fluminense tá contratando lá o Thiago Silva, né? 39, não é isso? Ou eu tô equivocado? Complicado. 35 já é complicado, já é alta, a idade alta, né? Demais. Mas eu com 45, então eu tô no asilo. Bem, falar pra gente fechar aqui do presidente do Amazonas, que concedeu entrevista sobre os preços do ingresso. Ele falou o seguinte: não posso deixar o estádio para 40 mil flamenguistas.
Ele falou sobre isso também, sobre flamenguistas, né? O Amazonas está participando de uma competição e quer passar de fase. A gente tem a oportunidade. Aquele torcedor que queira mesmo ajudar o futebol e torcer pelo Amazonas tem essa oportunidade. O Amazonas abriu as portas para atender todos os tipos de demanda que vierem. Então, talvez essas críticas sejam de pessoas que queiram ganhar like e engajamento na internet. Mas nós estamos aqui para explicar e esclarecer o que possa acontecer daqui para frente no futebol amazonense. A gente pede desculpa por esse mal-entendido, mas de fato aquele torcedor que não queira apoiar o Amazonas tem que pagar outro preço. É uma competição de importância. O Amazonas é um clube de futebol, não é uma empresa de eventos. Isso não é um evento que vai acontecer aqui. Vai acabar e no outro dia não temos responsabilidade. Jamais vou pensar no recurso financeiro. É tudo consequência do trabalho do Amazonas. Faz o seguinte, vou resolver o problema de vocês. Torcedor do Flamengo que está no Amazonas, não compra no setor do Flamengo não, a não ser que já tenha acabado outro setor. Compra no setor do Amazonas mesmo. São 44 mil ingressos, 4 mil para o Flamengo, 40 mil para o Amazonas. Compra nesse setor. Não tem torcida organizada, não tem. O Amazonas não tem essa torcida toda. Não vai ter briga, não vai ter briga. E nem você tem que brigar com os caras, não. Vai com a camisa paisana, parceiro. Compra uma camisa usa uma camisa da Adidas, da Umbro, da Nike, que seja vermelha, que tenha detalhe preto, que seja... ou combina, você vai com a preta, teu irmão vai com a vermelha. Você vai com a preta, o teu amigo vai com a vermelha. Você vai com a vermelha, o teu amigo vai com a camisa preta. Cara, combina, faz essa parada para que a torcida do Amazonas fique vermelha e preta dessa forma. Você não precisa ir com a camisa do Flamengo. E aí lá você vai cantar as músicas do Flamengo, pô. Você vai lotar o estádio na área dos caras e vai cantar as músicas do Flamengo. O cara vai te impedir de cantar? Não. Só que você não vai estar com a blusa do Flamengo. Pau neles. É isso aí, pô. Tá resolvido. Tamo junto, convido você a utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online. Muito obrigado aí pela sua audiência, pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Valeu!